Bem, então vamos fazer alguns exemplos para calcular como podemos esboçar o gráfico desses tipos de funções usando a guia do roteiro de esboçar o gráfico da função f. Então, começamos desse exemplo do arctangente de e elevado a x. Primeiro queremos determinar, pela primeira etapa, queremos determinar o domínio dessa função. O domínio dessa função, que são composta de duas funções, vai ser considerado como domínio de função exponencial, que vai ser todos os números reais, e domínio da função arctangente também em todos os números reais. Então, podemos dizer que a composta de duas funções com o domínio definido sobre todas as retas reais vai ser todos os números reais. A segunda etapa é sobre os pontos de interceptações com os eixos. Interceptação com o eixo de x, estou dizendo que nós precisamos resolver a equação de y igual a 0. A y igual a 0 é a equação de arctangente de e elevado a x fica igual a 0. Só lembramos que a equação da função arctangente era assim. Aqui temos y igual a p sobre 2. Aqui temos y igual a menos p sobre 2. A arctangente é uma função crescente com esses dois retas assíntotas horizontais. Então, a arctangente vai ficar igual a 0 quando que a função dentro fica igual a 0, porque temos uma função injetora, então o valor da função fica igual a 0, se somente se a função dentro dessa função fica igual a 0. Isto implica, então, que e elevado a x fica igual a 0. Mas lembramos o gráfico da função exponencial é nesta maneira. Essa função nunca fica igual a 0, ainda que tenha uma reta assíntota horizontal y igual a 0, mas o valor dessa função nunca fica igual a 0. Estou implicando que f não tem interceptação com o eixo x. Vamos ver sobre a interceptação com o eixo y. Isto está dizendo que precisamos resolver a equação para x igual a 0. Colocando x igual a 0, então f de 0 vai ser igual a arctangente de e elevado a 0. E elevado a 0 é número 1, então precisamos calcular o arctangente do número 1. O arctangente do número 1 está dizendo qual vai ser o ângulo que o tangente desse ângulo fica igual a 1. Já sabemos que esse ângulo vai ser o ângulo p sobre 4. Então, o ponto 0 é p sobre 4. Num ponto da função f, e vai ser o ponto de interceptação com o eixo de y. Terceira etapa era sobre a simetria. Simetria quando que mudamos de x, substituímos x por menos de x, vamos ver se obter a mesma equação de f ou obtemos o valor negativo da função de f. Mas se substituirmos em lugar de x menos de x, podemos ver que a arctangente de e elevado a menos de x não vai ser igual nem f de x e nem menos f de x. Essa função também não é uma função periódica, como que a função exponencial não é periódica, nem a arctangente é periódica. Então, podemos dizer que não existe nenhuma simetria para essa função.
Então, nossa informação sobre essa função até agora é que só temos essa informação que o domínio é toda a reta real, só temos uma ponta de interceptação para essa função, que vai ser o ponto de zero e P4. Sem nenhuma simetria. Então, vou copiar as nossas informações até agora. Vamos continuando aqui. Vou esboçar o gráfico da função aqui. A equação dada era f de x igual arc tangente de x. Então, a quarta etapa era para procurar as retas assíntotas. Procurar as retas assíntotas horizontal, implicando que vamos considerar o limite da função de f de x quando que x tende mais infinito. Desculpa, era e elevado a x. Então, pela continuidade da função arctangente, eu posso dizer que esse é arctangente do limite da função de e elevado a x quando x tende mais infinito. Porque a função arctangente é uma função contínua, então podemos dizer que essa função pode trocar o lugar com a operadora de limite. Então, isto vai dizer que precisamos calcular o arctangente de infinito. O arctangente de infinito, já vimos pelo gráfico da função de arctangente, que era assim. No mais infinito, vai ficar próximo do número p sobre 2. E se considerarmos no menos infinito, podemos ver de novo. Então, vou apagar. Que esse vai ser o arctangente do limite da função exponencial e de elevado a x, quando que x tende menos infinito. Já sabemos limite de e elevado a x, quando que x tende menos infinito, na extremidade à esquerda é valor zero. Então, isto é equivalente de dizer que estamos procurando o arctangente de zero, mas o valor do arctangente de zero é zero. Logo, pelo desses resultados, eu posso dizer que aqui y igual a p sobre 2 é a reta assíntota horizontal. E aqui y igual a 0 também a reta assíntota horizontal. Posso esboçar essas retas. São essas retas aqui. E a reta aqui. P sobre 2. Sobre a reta assíntota vertical, porque já sabemos que a função arctangente é uma função limitada, então realmente podemos dizer para qualquer valor escolhida, nunca o valor do arctangente fica ilimitadamente crescente, nem no sentido negativo, nem no sentido positivo. Então, posso dizer que, pois, arctangente para qualquer valor, para qualquer combinação com qualquer função, sempre fica entre de p sobre 2 e menos p sobre 2. Logo, f não tem nenhuma
reta assintotal vertical. Por quê? Porque pela definição da reta assintotal vertical, implicando que quando consideramos limite de f de x e quando que x tende a A, pode ser um limite lateral também, o valor da função fica igual mais infinito ou menos infinito. Mas aqui, quando que a arctangente sempre fica uma função limitada, então nunca os valores dessa função ficam arbitrariamente grande ou arbitrariamente pequena. Essa foi essa razão. Sobre as retas assíntotas oblíqua, nós podemos também verificar se existe uma reta assíntota oblíqua, mas veremos aqui pelo método que aprendemos na aula, se calcularmos esses métodos, obteremos as mesmas retas assíntotas horizontais que obtemos aqui. Porque as retas assíntotas oblíquas já vimos precisamos para obter essas retas. Primeiro vamos calcular o limite da função de f de x dividido por x quando que x tende a infinito. Também podemos calcular quando que x tende menos infinito. Mas se vocês calcularem esse limite, isto vai ser igual ao arctangente de e elevado de x sobre o ponto de o número de x tende a infinito. Mas como que a função arctangente é uma função limitada, eu posso dizer que essa função é sempre fica menor do que p sobre 2 dividido por x e fica maior menos p sobre 2 dividido por x. E agora, se considerarmos limite, quando que x tende infinito, os lados dessa desigualdade, obteremos limite dessa função menos p sobre 2 dividido por x, quando que x tende mais infinito, isto vai ser igual ao limite da função de p sobre 2 dividido por x, quando x tende mais infinito, tudo são igual a zero. Então, podemos usar o teorema da função, o teorema confronto, o teorema de Sandwich, vai implicar que o limite da função que fica entre esses dois também fica igual a zero. Limite da função de arctangente de e elevado de x sobre x quando x tende a infinito fica igual a zero. Esta foi a primeira etapa para calcular a reta assíntota oblíqua. Mas precisamos fazer a segunda etapa também. Na segunda etapa, precisamos calcular o limite de f de x menos m. Este vai ser a inclinação da reta oblíqua, menos 0 por x, que vai ser 0. Então, queremos calcular esse limite quando que x tende a infinito. Mas realmente este limite vai dizer que isto vai ser o número p sobre 2. E a equação do limite, a equação da reta assíntota oblíqua, que vai ser desta forma, vai ser y igual a m de x mais b, que este valor é número b, vai dar y igual a p sobre 2, que esse é a mesma reta assíntota horizontal. Igualmente, analogamente, vocês podem calcular da mesma maneira essas duas etapas, quando que x tende a menos infinito e quando que x tende a menos infinito para
segunda etapa, e veremos que nada mais vai ser obtido fora da reta assíntota horizontal de y igual a 0. Tá bom? Porque na mesma maneira, ainda se x tende menos infinito, nós analogamente podemos dizer que essa limite vai ser igual a 0. Na segunda etapa, de novo, se considerarmos limite de f de x quando x tende menos infinito, já calculamos na página anterior que fica igual ao número 0. Então, só obtemos as mesmas retas assíntotas horizontais como que já obtemos na página anterior. Logo, até agora vamos resumir nossas informações. Até agora já vimos que temos duas retas assíntotas horizontais. Y igual a P sobre 2, outro Y igual a 0. É um ponto de interceptação com eixo de Y, que era o ponto de 0, P sobre 4. É só esse. Tá bom? Agora voltamos para a nossa função. Continuamos o roteiro da exposição gráfico. Então, podemos dizer que na quinta etapa, queremos usar o teste de crescimento e decrescimento. Para usar isso, precisamos calcular a derivada da função. Aqui, precisamos usar a regra de cadeia para obter f' de x. Pela regra de cadeia, podemos dizer que a derivada da função fora, que é a arctangente, vai ser 1 sobre 1 mais x elevado a 2, mas x elevado a 2 eu deveria avaliar a função fora por função dentro. Então, vou escrever e elevado a x elevado a 2, multiplicado por derivada da função dentro, que vai ser a função exponencial natural mesmo. Então, a derivada dessa função vai ser e elevado a x sobre 1 mais e elevado a 2x. E agora, podemos ver, lembrando o gráfico da função exponencial, esses valores sempre são valores positivos. Então, esse quociente é sempre um valor positivo, f' sempre é positivo para qualquer x. Isto implica que f é uma função crescente. Na outra maneira, nós podemos procurar os pontos extremos, os valores extremos da função. Então, para isso, primeira etapa era procurar os pontos críticos. Mas os pontos críticos dessa função são pontos que f' de x fica igual a 0 ou f' de x não existe. Como que f' de x existe para todos os números reais, então eu deveria procurar os números que f' de x fica igual a 0. Mas f' de x nunca fica igual a 0 porque o numerador dessa quociente sempre tem um valor positivo. Então, pela dessa razão, podemos dizer que f não tem nenhum número crítico. Quando que nós não temos nenhum número crítico, implica que não existe nenhum candidato para os valores extremos locais aqui, nem extremos absolutos aqui. Então, nós não temos nenhuma extremos com valores extremos locais neste caso. F não tem nenhum valores extremos locais.
Então, vamos continuar pela sétima etapa de exposição gráfica da função, que é teste de concavidade. Para teste de concavidade, precisamos de calcular F2 linhas. Já calculamos F', então F2' de x vai ser igual usando a regra quociente para a derivada. Derivada do numerador, que vai ser a função exponencial mesmo, multiplicada por denominador, menos derivada do denominador, que vai ser 2e elevado a 2 de x, e multiplicada por numerador, dividindo por denominador por elevado a 2. Então, deixa eu copiar. Oh. Então, deixa eu ver se vou abrir espaço para terminar o esboço gráfico. Então, vou fazer essa calculação, vai dar 1 mais e elevado a 2 de x elevado a 2, vai ser e elevado a x mais e elevado a 3x, menos 2 vezes de e elevado a 3x. Então, F2' vai ser igual a e elevado a x menos e elevado a 3x, dividido por 1 mais e elevado a 2x elevado a 2. Denominador que sempre tem um valor positivo, mas então a F2' de x fica igual a 0, se é somente se e elevado a x fica igual a e elevado a 3 de x. Pegando o logaritmo natural, os lados dessa igualdade vai nos dizer que x deveria ficar igual a 3x, ou seja, 2 de x fica igual a 0, ou x fica igual a 0. Esse é o candidato para nós que queremos ver o sinal de F2', os lados de x igual a 0. Então, para x maior do que 0 ou para x menor do que 0. Para isso, eu preciso mais página. Eu vou escrever nos intervalos para x menor do que 0 e x maior do que 0, os valores de F2' e depois vou decidir sobre a função f. A derivada no denominador de F2' era um número sempre positivo, e no denominador temos e elevado a x menos e elevado a 3 de x, dividindo por, deixa eu olhar, 1 mais e elevado a 2 de x elevado a 2. Esse é F2' de x. Vamos lembrar o gráfico, os gráficos das funções exponenciais. Eu vou desenhar, vamos supor que esse é elevado a x. Então, podemos ter exposição ao gráfico de e elevado a 3 de x para x menor do que 0. Ficam aqui. E para x maior do que 0, fica assim. Então, vai ser e elevado a 3 de x. Então, a diferença entre eles, para x menor do que 0,
vai dizer que e elevado a x, o gráfico fica em cima do gráfico de e elevado a 3 de x. Então, a diferença fica um número positivo. E quando consideramos x maior do que 0, agora, essa vez, os valores do e elevado a 3 de x é maior do que e elevado a x, porque o gráfico da função fica em cima do gráfico da função e elevado a x. Logo, a diferença aqui fica negativa. Estou dizendo que f neste intervalo é côncavo para cima e neste intervalo é côncavo para baixo. É porque no x igual a 0, que foi o ponto que f2' fica igual a 0, a concavidade da função está mudando. Esse ponto x igual a 0, o valor de f fica arctangente do e elevado a 0, que é o número 1, é p sobre 4. Então, esse ponto 0 é p sobre 4, que era o ponto de interceptação com o eixo de y, é o ponto de inflexão, porque a concavidade da função nesse ponto está mudando. Agora estamos num momento para terminar o esboço. O gráfico da função f. Então, já vimos que temos duas retas assíntotas horizontal, y igual a 0, y igual a p sobre 2. Já vimos que o ponto de 0 é P4, é um ponto do gráfico da função, um ponto de inflexão. A função é uma função crescente com essas retas assíntotas horizontal sem nenhuma extremos locais. No intervalo de x menor do que 0, a função é côncava para cima. Aqui muda para côncava para baixo. Então, a forma geral dessa função é desta maneira. Outro exemplo interessante é o exemplo de f de x igual a e elevado a menos dx seno de x. Só queremos esboçar esse gráfico dessa função no intervalo fechado de 0 e 2p. Então, ainda que o domínio dessa função é todas as retas reais, mas aqui foi pedido só esboçar o gráfico neste intervalo. Mas, em geral, já sabemos que o domínio dessa função é todos os números reais. A interceptação com o eixo de x vai ser a solução da equação de y igual a 0, ou seja, e elevado a menos dx e seno de x fica igual a 0. Já sabemos que e elevado a menos dx é uma função positiva sempre, nunca fica igual a 0. Então, quem que realmente está determinando os pontos de interceptação com o eixo de x é a função do seno. Quando que a função do seno fica igual a 0, temos esses pontos de interceptação. Nesse intervalo dado, a seno fica igual a 0. Nos pontos x fica igual a 0, x fica igual a p e x fica igual a 2p. Então, os pontos de interceptação vai ser ponto de 0 é 0, ponto de p é 0 e ponto de 2p é 0. Esses três pertencem ao gráfico da função f. Os pontos de interceptação com o eixo de y são correspondentes dos valores de x fica igual a 0. Mas se x fica igual a 0, só temos o único valor que vai ser o número 0. Então, vai dar
mesmo ponto de origem que já foi obtido aqui em cima. Terceira etapa é sobre simetria ou periodicidade. Já podemos ver que essa função não tem nenhuma simetria se substituímos em lugar de x e menos de x e não obtemos a função f nem obtemos a função menos de f. Também essa função não é uma função periódica. Ainda que a função trigonométrica do seno de x seja uma função periódica, mas porque a função exponencial é elevado a menos de x, nunca vai ter um valor repetido, porque é uma função injetora, então os valores dessa função f de x nunca ficam repetidos. Então, nós não temos nenhuma simetria aqui. Quarta etapa é sobre as retas assíntota horizontais, verticais, oblíquas. Mas aqui, porque já foi pedido para determinar o gráfico da função dentro de um intervalo limitado fechado de 0 e 2π, então, procurando as retas assíntotas horizontal quando que x tende infinito ou menos infinito não vai fazer sentido. Mas só pela curiosidade, vocês podem ver que o limite de f de x quando que x tende mais infinito, pois que a função do seno de x sempre fica entre de menos 1 e 1, multiplicando os lados dessa desigualdade por e elevado a menos de x, calculando o limite para essas funções, podemos obter essa verdadeira que é realmente porque o limite da função de e elevado a menos de x quando que x tende a infinito pode ser visto como e elevado a t quando que t tende a menos infinito é número 0. Agora que temos esse número 0 aqui, pelo teorema de confronto, ou teorema Sandwich, ou inferência, podemos dizer que o limite da função é elevado a menos de x seno de x, quando que x tende a infinito fica igual a 0. Enfim, estou implicando que y igual 0 é a reta assíntota horizontal. Não foi pedido neste exemplo, mas é bom saber. E quando que a gente tende menos a infinito, esse limite não existe, porque o valor dessa função fica oscilando quando que x tende menos infinito. Então, posso escrever aqui. Se tiver limite de e elevado a menos de x, seno de x tende menos infinito, porque agora os valores da função e elevado a menos de x ficam cada vez maior e maior, mas o seno está oscilando entre os números 1 e menos 1, às vezes fica 0, então a função fica oscilando entre os valores, pode ser, o gráfico da função quase fica assim, e cada vez fica maior e maior. Então, o gráfico da função está oscilando, esse limite não existe. Sobre as retas assíntotas verticais, que é porque as funções exponenciais nem função
seno tem reta assíntota vertical, e também quando que x fica próxima de um número, os valores dessa função não ficam ilimitadamente crescentes. A reta assíntota vertical não existe, a reta assíntota oblíqua também não existe. Mas se vocês quiserem nós podemos observar as etapas das retas assíntotas oblíquas, considerando o limite da função de f de x e dividindo por x quando que x tende mais infinito. Mas da mesma maneira podemos usar o teorema de confronto, essa vez multiplicamos os lados da equação da desigualdade por e elevado a menos de x dividido por x. Essa equação vai tender a zero. Então eu posso dizer que a função entre deles também tende a zero. E na segunda etapa, queremos saber que se o limite de f de x e menos de x quando que x tende infinito se existe. Mas porque desculpa, menos de x multiplicado por zero, porque esse está determinando a inclinação da reta assíntota oblíqua, se existe, mas o limite de f de x quando que x tende a infinito vai ser igual a zero. Isto está dizendo que nós obtemos a mesma reta assíntota horizontal que já obtemos antes. Para x tende menos infinito, que esse limite não existe. Na primeira etapa podemos dizer que esse limite não existe, então não existe nenhuma reta assíntota oblíqua nesse caso. A quinta etapa para a exposição gráfica dessa função era sobre o intervalo, o teste de crescimento e decrescimento. O teste de crescimento e decrescimento depende da derivada da função de f de x. Então, vamos derivar da função de f de x, que era e elevado a menos de x, que vai ser, usamos a regra do produto, então vai ser e elevado a menos de x, multiplicado por segunda função, mais primeira função multiplicada por derivada da segunda função. Podemos escrever S como a diferença de cosseno menos de seno de x. Agora vamos procurar os pontos críticos dessa função, os pontos que a linha de x fica igual a zero, para obter os intervalos que queremos considerar para determinar os sinais da função infinita. Então, já sabemos que essa função exponencial sempre tem um valor positivo. Quem que realmente determina os valores zeros para a derivada dessa função é essa expressão. Então, queremos dizer que a linha de x fica igual a zero se cosseno de x fica igual a seno de x. Mas porque estamos no intervalo de x entre 0 e p, é 2p, então nesse intervalo já sabemos que duas vezes as funções de cosseno e seno ficam igual. Para ver isso, vamos esboçar o gráfico da função. Esse é o gráfico da função de cosseno. Esse é o seno de x. Os pontos de interceptação
são pontos de P sobre 4. E aqui é P mais P sobre 4. Então, se consideramos intervalos, no intervalo entre dx e 0 e P4, depois de P4, P mais P4, e depois P mais P4 até 2P, vamos ver os sinais da função f'. Então, os sinais da f' dependem do sinal da função cosseno menos de seno. Então, observamos onde o gráfico da função de cosseno fica em cima do gráfico da função de seno. Aqui, no intervalo de 0 até P4, o sinal vai ser positivo porque cosseno fica em cima do seno, mas nesse intervalo fica negativo, outro intervalo fica positivo. Isto está dizendo que f nesse intervalo é crescente, nesse intervalo é decrescente e nesse intervalo é crescente. E também, esses pontos de x igual, número x igual P sobre 4 e x igual P mais P4 são pontos críticos dessa função, ou seja, que f' de x fica igual a 0. Esses pontos são pontos críticos, que os sinais da f' estão mudando, então vão determinar os pontos mínimos ou máximos locais. Logo, eu posso deduzir aqui na mesma etapa então, pelo desses fatos obtidos aqui, deixa eu vou escrever na mesma página. Então, x igual a P4, eu posso escrever P4 é elevado a menos P4, o radical 2 sobre 2, que vai ser o valor do seno de x. E a função era crescente, fica decrescente, o máximo local. Depois, para x igual a P sobre P4, esse vai ser a sexta etapa. Esses são pontos críticos, números críticos. Pelo teste de primeira derivada, então o ponto P mais P4 é o valor de elevado a menos 5P sobre 4. O valor da função de seno vai ser menos o radical 2 sobre 2, é o mínimo local. Por quê? Porque a função era decrescente, agora vai mudar o sinal para crescente, então esse ponto vai ser o mínimo local. Ok. Então, até agora, nós podemos esboçar alguns fatos sobre a nossa calculação. Por exemplo, deixa eu de novo abrir mais espaço. A última etapa é sobre a concavidade dessa função. Para a concavidade dessa função também precisamos
calcular F2 linhas, mas aqui eu posso dizer deixa eu esboçar o que obtemos até agora. Até agora já vimos para esse intervalo. Os pontos de intersectação são pontos de 0 e 0. O ponto de P4 vamos dizer aqui o valor da função seja o ponto máximo local. No P sobre 2, depois temos... eu preciso mais espaço. P sobre 2, P mais P4, esse vai ser P sobre 2, vai ser P mais P4, esse vai ser 3P sobre 2, aqui vai ser 2P. Os pontos de intersectação com o eixo de X eram esse ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Esse vai ser o ponto de máximo local, mas no ponto de P mais P4 aqui, temos o mínimo local. Lembrando que E elevado... Aqui não temos negativo. Ah, sim, temos negativo, desculpa. Então, esqueci. Esse número é número negativo, mas E elevado de menos P sobre 4 é menor do que E elevado de menos P sobre 4. Tá bom? Então, fica um valor menor esse lado. Eu vou determinar esse como o mínimo local. Então, agora precisamos determinar a concavidade da função de f para terminar o gráfico da função. Mas antes disso, eu acho que eu preciso mais de uma página. Então, sobre a concavidade, deixa eu copiar alguma parte aqui. Esse era a linha de X. Agora eu preciso, para terminar nossas etapas, eu preciso calcular acho que vai ser a sétima etapa. Concavidade. Então, precisamos calcular F2 linha de X. Vamos derivar usando a regra do produto, vai ser menos E elevado a menos de X, o cosseno de X menos seno de X, mais E elevado de X multiplicado por derivada da segunda função, que vai ser menos seno de X menos cosseno de X. Simplificamos esses fatos, podemos dizer que esse é elevado de x menos cosseno de x mais seno de x menos seno de x menos cosseno de x. Enfim, vai ser menos 2 cosseno de x elevado de menos de x. Logo, para a exposição gráfico, determinamos os pontos de inflexão e concavidade. Já sabemos que esse é sempre um número positivo. Precisamos determinar os intervalos. Quando que F2 linha fica igual a 0, fica determinando pelos pontos que realmente o cosseno de x fica igual a 0 no intervalo de 0 e 2p. Já sabemos que os pontos de p igual x igual a p sobre 2 e x igual a 3p sobre 2 são os candidatos
para F2' fica igual a 0, então podemos dizer intervalos vão ser x entre 0 p sobre 2, x entre p sobre 2, 3p sobre 2, x entre 3p sobre 2 é 2p. Então, F2' fica com, no intervalo de 0 até p sobre 2, cosseno tem um valor positivo, mas lembrando que esse está multiplicando por um número negativo. Então, F2' fica negativo, aqui fica positivo e aqui fica negativo. Então, F fica côncavo para baixo, côncavo para cima, côncavo para baixo. Logo, porque concavidade no ponto de x igual a p sobre 2 e x igual a 3p sobre 2 está mudando, esses dois pontos são pontos de inflexão. É o ponto 3p sobre 2 fica menos p elevado a menos 3p sobre 2 são pontos de inflexão. Agora vamos copiar o nosso gráfico que obtemos aqui para terminar a exposição do nosso gráfico aqui. Vou determinar os pontos de inflexão. Então, ponto P sobre 2 é um valor provavelmente aqui. É 3P sobre 2 com valor negativo aqui. Então, se expusermos o gráfico dessa função, temos concavidade para baixo, porque temos ponto de interceptação aqui, concavidade para baixo, e aqui concavidade para cima, intercepta o ponto P, depois ainda para cima, e nesse ponto deveria mudar a concavidade para baixo até chegar ao ponto de interceptação nesse lado. Então, o gráfico da função fica assim. Aqui côncava para baixo, fica côncava para cima, depois côncava para baixo. Os pontos de inflexão que vão cruzar as retas tangentes. Os intervalos de crescimento que aqui está crescendo, nossa função está crescendo aqui, até P4, depois de P4 até P mais P4 é decrescente, e depois de P mais P4 é crescente. Tá tudo certinho. Então, esse vai ser o gráfico final do nosso
do nosso gráfico, mas se vocês realmente olham para o gráfico dessa função, vocês podem ver que o computador vai dar, o calculador gráfico vai dar esse gráfico aqui. Então, vocês não vão ver o que realmente está acontecendo desse lado. Não é óbvio pelo gráfico da função. Mas se fazermos um zoom maior, então podemos ver que realmente o gráfico da função fica embaixo da reta do eixo de x e realmente o gráfico da função na forma geral que já vimos, temos uma reta assim total horizontal aqui. E ao lado esquerdo temos uma oscilação grande entre os valores das funções. Então o limite no infinito, menos infinito para essa função não existe. Mas em geral, a forma geral dessa função é desta maneira. Então, eu vou deixar o último exemplo para vocês como exercício. Vocês podem fazer como exercício ou mostrar aqui como é o gráfico dessa função. Se tiver perguntas, vocês podem perguntar na aula na segunda-feira sobre suas dúvidas, perguntas ou as dificuldades para encontrar o gráfico da função. Então, bom final da semana para vocês.